Isso aconteceu no verão de 2010. Eu estava entrando na adolescência. Minha família fez uma viagem para um hotel muito bom na cidade. Não consigo me lembrar por que decidimos fazer a viagem, mas lembro-me de muitos familiares e amigos vindo e ficando nos quartos adjacentes. Nunca perguntei aos meus pais e isso não é realmente importante para esta história. Para começar, sou uma pessoa meio assustada. Sempre fui. Sou muito magro e sempre fui uma criança frágil. Então ficava assustado facilmente. Até hoje ainda sou assim. Isso, no entanto, olhando para trás, tenho muita sorte de ter confiado em meus instintos. Este hotel tinha um design estranho. O saguão ficava no quarto andar, não no andar de baixo, o que achei muito estranho. Para acessar o lobby era necessário usar o elevador e não havia como chegar pelas escadas. Essa informação teria sido boa antes de tudo acontecer. O hotel foi organizado em formato quadrado. Cada andar era revestido por uma varanda e você podia ver o saguão e a área do café do seu andar. Essencialmente, se você estivesse caminhando para o seu quarto, poderia ser visto por qualquer pessoa que estivesse no seu andar. Sempre tive medo de cair da varanda e descer os 8 andares até a morte. Mas felizmente, os trilhos eram altos o suficiente para que eu não precisasse ficar muito preocupado com minha segurança. O primeiro ou 2 dias foi bom. Meus amigos e eu saíamos e jogávamos cartas o dia todo, ou assistíamos o que quer que estivesse passando na TV. À noite, exploramos os corredores do hotel e contamos histórias de fantasmas uns aos outros. Foi um momento muito divertido, embora eu não entendesse completamente por que estávamos lá. No terceiro dia, porém, as coisas ficaram muito estranhas, muito rápido. Acordei com o som de gritos vindo do lado de fora da minha porta. Por causa do design do hotel que mencionei, os sons do lobby ecoariam até o topo do edifício. Então, quando saí para investigar, imediatamente olhei pela varanda para ver o que estava acontecendo. Eu vi uma menina deitada no chão com ovos e leite espalhados por toda a parte ao seu redor. As pessoas estavam correndo para ajudá-la e ouvi algumas pessoas dizendo umas às outras para chamar a polícia. Parecia que a garota estava inconsciente. Talvez ela tivesse desmaiado ou algo assim. Examinei o saguão e vi que minha família e alguns amigos meus estavam no saguão tomando café da manhã. Decidi que iria correndo encontrá-los para descobrir o que aconteceu. O elevador ficava no lado oposto do meu andar. Então subi a escada localizada ao lado do meu quarto. Estávamos no 7º ou 8º andar, então eu sabia que só teria que descer cerca de 4 andares. Não é grande coisa. Andei um pouco procurando o número 4 na parede ou a letra L. Passei pelo 5º andar pronto para encontrar uma porta para o saguão. Subi mais 2 lances de escada antes de perceber que não havia porta para o 4º andar, nem porta para o 3º ou 2º. Neste ponto, eu provavelmente deveria ter voltado, mas continuei descendo porque estava cansado e não queria subir novamente. Havia alguns corredores laterais estranhos que formavam áreas escuras com um monte de tubulações e fiação. Embora eu estivesse curioso para explorar, passei por eles. Rapidamente cheguei ao andar de baixo. Uma sala mal iluminada e fria, com paredes e pisos de bloco de concreto. Na minha frente havia um conjunto de portas duplas. Hesitei no início, mas presumi que aquele fosse apenas outro caminho de volta ao saguão. Então eu os abri e entrei. Atrás das portas havia uma enorme sala tipo armazém, provavelmente do tamanho de uma quadra de basquete. A única luz que entrava vinha da escada atrás de mim, então eu realmente não conseguia ver muita coisa. Eu provavelmente estava no depósito do hotel. Olhei em volta e vi um elevador no fundo da sala, então fui em direção a ele. Fechei a porta da escada e comecei a andar. Na penumbra, o quarto estava super abafado e empoeirado. Parecia que ninguém estava lá há muito tempo. Ao me aproximar do elevador, percebi que era um pouco maior que os elevadores do lobby e dos demais andares. Apertei o botão para cima, mas não obtive resposta. Havia uma carta ao lado do botão. Deveria ser apenas para funcionários, pensei. Voltei-me para as portas da escada, passando pelas cadeiras e mesas ao longo da parede. Quando cheguei à porta, dei um puxão. Fechada, é claro. Foi então que as coisas começaram a me atingir e percebi que estava preso no porão escuro e empoeirado de um hotel.
Eu não tinha telefone porque meus pais não me deixaram comprar um até eu terminar o ensino médio. Então eu não podia ligar para ninguém. Provavelmente todos presumiram que eu também estava dormindo no quarto, então comecei a surtar, acreditando que ninguém viria me procurar. Procurei pelo armazém em busca de outras saídas. Algumas áreas do local eram mais iluminadas do que outras, então olhei primeiro nessas áreas. Depois de um tempo, encontrei outro conjunto de portas, mas também estava trancado. Comecei a chorar, com medo de que ninguém me encontrasse no porão. Juro que pareceram horas, mas acho que apenas alguns minutos se passaram antes que eu ouvisse a porta se abrir. Não era a porta de uma escada, mas sim a segunda porta que encontrei. Um homem magro, de meia idade, com jaleco, saiu pela porta. Agora, se eu fosse um garoto de 21 anos vendo esse homem, ficaria muito confuso sobre por que esse cara estaria vestindo um jaleco em um hotel. Mas eu tinha apenas 12 anos na época e imediatamente fiquei aliviado ao ver um adulto que parecia inteligente. Aproximei-me dele com lágrimas nos olhos e ele imediatamente pareceu surpreso ao me ver, como seria de esperar. "O que você está fazendo aqui embaixo?" Ele gritou. "Eu me perdi no caminho até o saguão e fiquei trancado aqui. Você tem uma chave?" Eu estava tremendo, apenas ansioso para sair dali. Ele não respondeu à minha pergunta principal e, em vez disso, disse: "Conheço uma maneira de sair daqui. Me siga." Ele parecia nervoso e, embora estivesse escuro, eu podia ver o suor brilhando em sua testa e por trás dos óculos. Continuei a segui-lo, mas agora também estava nervoso. Havíamos passado pela porta da escada e agora íamos em direção a um lado mais escuro do porão, longe dos elevadores. Ele parecia não ter ideia de para onde estava me levando enquanto continuava verificando ao seu redor, quase como se estivesse observando o ambiente pela primeira vez. Viramos uma esquina e começamos a caminhar em direção às caixas. Um beco sem saída. Eu imediatamente congelei, percebendo que algo estava muito, muito errado. Esse cara não tinha ideia de para onde estava indo, nem parecia trabalhar no hotel. Eu disse com a voz trêmula: "Ok, para onde estamos indo?" Ele se virou e disse: "Por aqui. Apenas me acompanhe." Eu sabia que não havia portas perto daquelas caixas, porque verifiquei antes, depois que descobri que a porta da escada estava trancada. Quero agradecer a Deus que está lá em cima por me presentear com a ideia que tive a seguir. Comecei a gritar o mais alto que pude. Gritei tão alto que fiquei com dor de garganta. O homem, irritado e tapando os ouvidos, começou a gritar comigo: "O que você está fazendo? Fique quieto." Continuei a gritar e nem me lembro quanto tempo fiquei gritando. Mas finalmente o homem explodiu e começou a caminhar rapidamente em minha direção. Corri a toda velocidade em direção às portas da escada, esperando por Deus que elas de alguma forma estivessem abertas. Ele nem sequer correu atrás de mim, mas andou severamente logo atrás, murmurando coisas como criança estúpida e outras coisas. Eu estava a cerca de 1,5 metros da porta quando um zelador do hotel, que ouviu os gritos vindos da escada, viu a situação. Eu e um cara qualquer de jaleco em um porão trancado. Ele imediatamente me disse para ir atrás dele. O zelador me perguntou quem era o homem e eu disse que não fazia ideia. Que ele havia entrado pela porta do outro lado da sala e apontei para ela. O zelador rapidamente comunicou pelo rádio para a recepção que havia encontrado uma criança no porão e silenciosamente para que eu não ouvisse. Ele disse: "Há um homem suspeito aqui, chame a segurança" ou algo parecido. O homem começou a tentar discutir com o zelador, alegando que ele estava simplesmente procurando um banheiro. O zelador claramente não estava acreditando e continuou dizendo coisas como: "Espere até o segurança chegar e conversaremos com ele sobre isso." Eu fiquei ao lado dele o tempo todo tentando entender o que estava acontecendo, totalmente confuso. Por fim, um funcionário da recepção chegou e me levou de volta até o saguão, onde me encontrei com minha família, que surpreendentemente não tinha ideia de que eu estava desaparecido. Contei essa história para eles, chorando e tremendo. Eles me abraçaram com força, agradecendo repetidas vezes ao funcionário pela ajuda. Olhando para trás agora, não tenho a menor ideia do que aquele homem estava fazendo no porão. Não tenho nenhuma informação sobre o que aconteceu depois ou quem ele era.
mas sei com certeza que o incidente com a garota no saguão não teve relação alguma. Pensei muito naquele dia, e a explicação que consigo dar é que a porta que encontrei no porão dava para as ruas da cidade por onde ele deve ter entrado. Não tenho ideia de quais eram suas intenções, ou por que ele estava vestindo um jaleco, ou mesmo porque decidiu fingir que sabia uma saída. Ao longo dos anos, morei em 2 casas que quase certamente eram mal assombradas. O incidente que mais me assustou aconteceu na casa onde morava há poucos anos. Eu cresci em uma casa famosa pela atividade e a ideia de fantasmas realmente não me assusta. Afinal, eles são apenas pessoas, certo? Esta casa tinha um histórico de ocorrências estranhas, luzes que se apagavam e acendiam sozinhas, passos e vozes que não podiam ser explicadas. A casa era extremamente rural e sem vizinhos por perto. Sons de batidas vindos do porão e o mais desconcertante, a sensação de estar sendo tocado durante a noite enquanto dormia ou sempre que estava no porão. Mas tudo isso parecia benigno, então tanto faz. Eu estava interessado em me comunicar com o que quer que estivesse lá e reuni alguns EVPs interessantes. Eu queria muito montar uma câmera de vídeo, mas não tinha dinheiro para investir. Em vez disso, comprei um gravador de voz digital e concluí que gravaria a atividade nele até poder comprar o que queria. Decidi configurá-lo para gravar durante a noite. Agora, há 2 coisas que são importantes para a história. A primeira é que esta casa foi originalmente construída como uma casa de um cômodo. Ao longo dos anos, acrescentaram-se uma cozinha, um quarto e uma sala de banho completa, uma lavanderia e depois um anexo contendo um segundo quarto, um lavabo e uma nova cozinha. A antiga cozinha tornou-se uma sala de jantar formal. A questão é que a casa foi construída ao acaso e o som não chega de uma ponta a outra. O segundo ponto é que tem um despertador com uma máquina de som de spa embutida, que uso no recurso de chuva. E como tenho um pouco de dificuldade auditiva, a chuva está sempre no volume máximo. Então não há nada além do som abafado, até cerca de 2 da manhã. Você ouve os sons da cachorra, as unhas batendo no chão duro. Parece que está arranhando o chão, choramingando, ofegante. Isso continua por cerca de 5 minutos. Então seu choro fica mais angustiado. Sua respiração ofegante entra em pânico, como se estivesse hiperventilando. Então ela para. Fica quieta por um momento, depois um pequeno latido. É um som que reconheço, porque ela faz isso todas as manhãs enquanto ando pela cozinha para fazer o café. É o latido dela de "Ei, você acordou, me deixa sair". Verifico a hora. Eram 2h18 da manhã. E então ouço, num sussurro teatral assustadoramente perto do gravador, "Lucy!" A cachorra grita e começa a chorar, quase abafando a risada. A risada é a mesma voz que sussurrou o nome da minha cachorra. Idêntica à minha voz. Estou esperando meu marido chegar em casa. Eu toco a gravação para ele. Ele dá de ombros. "Então você mexeu com a cachorra?" "Eu não acordei naquela noite", eu disse. "Ok, bem, você sabe que é sonâmbula. Foi só isso", ele respondeu. Eu balancei minha cabeça. "Não, ouça desde o início. A porta do quarto nunca abre." Meu marido levou o gravador para o porão. Presumo que ele ouviu tudo desde o início. Houve mais depois do primeiro sussurro. O nome da cachorra foi sussurrado várias vezes. Cada vez que o cachorro entrava em pânico, a voz ria. Depois de cerca de 20 minutos, parou. O cachorro finalmente se acalmou e presumo que voltou a dormir. Ouvi a fita até o fim, só para ter certeza. Em nenhum momento você pode ouvir uma mudança no som abafado da máquina de chuva até acordarmos às 6 da manhã. O que significa que a porta do nosso quarto nunca abriu. O que significa que o que quer que estivesse naquela gravação não era eu, mas fingia ser. Me livrei do gravador. Eu não queria ouvir isso de novo. Isso me assustou mais do que qualquer outra coisa naquele momento. E por ser praticamente minha voz. Nunca acreditariam em mim ou em meu marido. Nunca tentei gravar mais nada naquela casa. Eu fingi que isso nunca aconteceu.
e nunca ouvi mais nada que soasse como eu. Esta ainda é uma provação contínua e começou na semana passada. Ainda estou tentando descobrir como lidar com a insanidade que rapidamente tomou conta da minha vida. Recentemente me mudei para uma nova cidade e estou procurando emprego. Parei em um hotel na costa e entrei para ver se eles precisavam de alguém para trabalhar em escritório. Por dentro estava vazio, escuro e cheirava a mofo. O homem atrás da mesa tinha um sotaque extremamente forte e foi difícil para mim entendê-lo. Parecia que ele era a única pessoa em todo o prédio e senti uma vibração estranha em todo o lugar. Mas fiquei para preencher o formulário e o entreguei o mais rápido possível. Eu podia senti-lo olhando para mim o tempo todo. O homem murmurou algo baixinho quando eu estava saindo. Decidi que provavelmente não aceitaria um cargo lá por causa da estranheza da situação e realmente me arrependi de ter deixado meu número de telefone, endereço e outras informações pessoais no aplicativo. Mais tarde naquela noite, enquanto estou em casa assistindo na minha sala por volta das 10 horas, vou para o meu quarto para pegar meu telefone no carregador. Vejo que tenho uma chamada perdida alguns minutos antes. É estranho alguém me ligar tão tarde, mas disquei novamente o número. Uma mulher com forte sotaque atende e exige saber quem está ligando. Eu educadamente disse a ela que havia perdido uma ligação desse número. Ela começou a gritar e então me chamou pelo nome a plenos pulmões e desligou. Fiquei assustada por ela ter usado meu nome em sua conversa maluca, mas imaginei que fosse alguma pessoa próxima de algum conhecido, sei lá. Levo meu telefone comigo para a sala e me sento. Nesse momento, meu telefone começa a tocar novamente. Atendo, e é o homem do hotel gritando meu nome sem parar. Ele está literalmente gritando a plenos pulmões. Posso ouvir a mulher gritando também. Eu conseguia captar partes do que eles estavam dizendo, mas entre os sotaques e os gritos dos dois, era realmente difícil entender tudo. Eu sei que não faz sentido, mas na verdade tudo que ouvi foi que eles iriam perturbar minha vida e tudo em minha volta. E foi isso. Desliguei muito rápido e comecei a pirar. Eles me ligaram de volta cerca de 14 vezes em 20 minutos. Felizmente não tenho meu correio de voz configurado, então eles não puderam deixar nenhum. Meu marido chegou em casa por volta da meia-noite e eu contei a ele o que estava acontecendo. Ele riu e disse que provavelmente eles estavam drogados e apenas discou meu número para mexer comigo. Mas eu realmente odiava o fato de que essas pessoas tinham uma boa quantidade de minhas informações pessoais. Imaginei que elas eram loucas demais para fazer qualquer coisa além de dar apenas telefonemas assustadores à noite. Então finalmente consegui me acalmar o suficiente para dormir por volta das 3 da manhã. Mas cerca de meia hora depois, acordo com minha cachorra latindo, rosnando e atacando pela porta dos fundos. Percebo imediatamente que algo está errado porque ela nunca age assim e é bem treinada. Meu marido e eu corremos para a sala de estar e vimos uma mão passando pela porta do cachorro. Eu gritei e meu marido me agarrou e fomos para o quarto e trancamos a porta. Liguei para a polícia e felizmente eles chegaram lá em 10 minutos. Mas infelizmente o homem ou mulher já havia partido há muito tempo, mas eu sabia exatamente quem era. Dei a eles meu depoimento e mostrei meu registro de chamadas anteriores. Eles tentaram ligar para o número, mas era um telefone pré-pago, então não havia muito que pudessem fazer para rastreá-lo. Quando a polícia saiu, eram cerca de 5:30 da manhã, o que para mim estava tudo bem, já que eu não conseguiria dormir de qualquer maneira. Algumas horas depois, meu marido e eu, que ainda estávamos muito chateados, decidimos ir ao hotel para tentar obter algumas informações sobre o cara e informar ao pessoal que esse cara era maluco. Conversamos com o gerente de lá e ele nos contou que o homem que descrevia havia sido demitido há 1 ano por perseguir uma empregada doméstica. O que diabos ele estava fazendo no saguão? Então, na semana passada, eles verificaram as câmeras de segurança e descobriram que ele estava constantemente no hotel, olhando pelas janelas. Acho que ele entrou de alguma forma enquanto o gerente saía da recepção assim que eu entrei.
O gerente contatou a polícia e conseguiu registrar acusações de invasão de propriedade contra ele. Agora, pelo menos, a polícia está procurando por ele. Nesse ponto, eu estava chorando e dei todas as minhas informações a um maluco. E ele estava me assediando e perseguindo. Ainda recebo ligações de números estranhos durante a noite, mas felizmente ele não voltou para minha casa. Entrei em contato com as referências que usei em minha inscrição na vaga para informá-lo sobre o que estava acontecendo. Aparentemente, meu antigo chefe recebeu uma mensagem de voz por volta das 2 da manhã de segunda-feira. Era de uma respiração pesada e talvez alguns ruídos sexuais e gemidos. Na semana passada, não consegui dormir e estou com os nervos em frangalhos. Fico louca toda vez que meu telefone toca ou ouço meu cachorro latir. Esta definitivamente não é a história mais assustadora, mas é bom poder compartilhar tudo isso. Então, esse relato aconteceu há 2 anos. Eu tinha cerca de 16 anos e estava viajando para a Armênia com minha família. Havíamos alugado um carro e rodado por todo o país por cerca de 2 semanas. Esse incidente aconteceu na metade da viagem e me assustou profundamente. Minha família e eu estávamos hospedados em um hotel realmente chique por uma noite. Meus pais decidiram reservá-lo como um pequeno presente, porque geralmente optam por hotéis normais e simples. Estávamos todos entusiasmados em ficar lá porque era grande e luxuoso, com piscina coberta e academia também. Todos nós decidimos dar um mergulho na piscina coberta e foi muito divertido. Nadamos, jogamos vôlei e gostamos do fato de sermos os únicos na piscina. Depois de nos divertirmos, minha família decidiu voltar para nossos quartos para tomar banho. Ficamos somente eu e minha mãe. Foi quando um cara assustador chegou. Ainda estávamos na piscina, sentadas na água, quando um funcionário do hotel entrou na sala de bilhar. Eu sabia que ele era funcionário porque não parecia um morador local e foi acender as luzes da piscina perto da caixa de distribuição do outro lado. A primeira coisa que me impressionou foi como ele passou propositalmente por nós e olhou diretamente para mim com um sorriso assustador. Fiquei um pouco assustada, mas muitas pessoas nos olharam de forma estranha porque parecíamos europeus, o que é incomum para eles. De qualquer forma, ele ficou no quarto fazendo alguma coisa no canto, enquanto minha mãe decidia que era hora de ela sair da piscina e voltar. Eu havia compartilhado meu quarto com minha irmã e sabia que ela provavelmente ainda estava no banho. Fiquei na piscina depois que minha mãe saiu. No entanto, o cara continuou me olhando diretamente para mim. Mudei rapidamente de ideia. Saí da água, peguei minha toalha e comecei a sair. O homem decidiu tentar vir falar comigo e me dizer o quão bonita eu era. Ele também perguntou minha idade em um inglês ruim. Eu apenas sorri, acenei com a cabeça, agradeci e saí. Fiquei assustada, mas não era nada tão incomum. Entro no banheiro feminino ao lado do quarto com piscina e é apenas um banheiro. O que é perfeito, pois tudo o que quero fazer é trocar rapidamente o maiô por uma roupa seca para não deixar rastro de água. De repente, um pensamento repentino me ocorreu. Eu não tinha trancado a porta. Então, meio nu, eu simplesmente me viro e fecho a fechadura. Eu não estou brincando com você. 10 segundos se passam e a maçaneta balança. Eu inocentemente imaginei que fosse outro hóspede querendo se trocar para nadar. Ou a faxineira. Termino talvez 1 minuto depois disso, saio do banheiro e não vejo ninguém. Bem, ninguém, exceto o mesmo cara assustador saindo dos banheiros. Naquele momento percebi que era ele quem estava tentando abrir a porta. Ele se vira, sorri e caminha de volta em minha direção. Neste ponto eu voltei para a piscina para pegar meus sapatos que eu tinha esquecido, e ele está logo atrás, perto demais para me sentir confortável. Ele continua me falando esses elogios assustadores. Ele então me segue para fora da área da piscina, andando logo atrás de mim. Chego na saída da ala com piscina, academia e banheiro e vejo as portas fechadas. Meu coração para e estou com medo de que ele possa ter trancado a porta. Nunca fiquei tão aliviada como quando abro a porta sem problemas.
Subo as escadas para ir para o meu quarto tentando me acalmar. Chego ao meu andar e é quando ouço as portas do elevador se abrirem. Esse maluco sai do elevador, vem até mim, ainda sorrindo, e aponta para um lance de escadas que leva ao telhado. Ele me perguntou se eu queria me juntar a ele no telhado e contemplar a vista juntos. Recusei tremulamente sua oferta e fui para meu apartamento. Entro, tranco a porta e espero que ele não venha bater. Eu o vi algumas vezes no hotel depois disso e ele sempre tentava falar comigo. Contei aos meus pais e eles ficaram bastante assustados, mas não dissemos nada, pois parecia que ele era alguém muito importante no hotel, um gerente ou algo assim. Tomem cuidado, pessoal, principalmente mulheres. Espero que esse terror não aconteça com nenhuma de vocês. Sou um homem do ar livre. Tenho muitas experiências em caça, camping, caminhadas e sobrevivência em geral. Estou muito familiarizado e acostumado com a vida selvagem. Fui atacado pelo que acredito ser um homem-lobo ou algo do tipo. Ele atacou a mim e ao meu primo. Não era um urso. Um urso não pode se mover como fazia. E não era um lobo normal, já que eles não conseguem correr confortavelmente sobre duas pernas, enquanto o que nos atormentava parecia fazer naturalmente. Acredito que isso aconteceu por volta de junho ou julho de 2007. Eu tinha cerca de 17 anos, mas já tinha um certo conhecimento de atividades ao ar livre. Minha família tinha uma cabana no noroeste de Wisconsin. Basicamente cresci lá no verão. Conhecia bem a floresta. À noite era aconselhável ficar na cabana ou pelo menos perto da fogueira na praia, por causa dos ursos, lobos e pumas. Uma das coisas mais assustadoras era que se você estivesse fazendo uma fogueira, a linha das árvores era visível da fogueira e da praia, e à noite você sempre sentia como se estivesse sendo observado daquela linha das árvores. Mas durante o dia a floresta sempre parecia normal, não tão assustadora, até este incidente. Eu e meu primo estávamos tendo uma batalha de airsoft. Eu estava totalmente camuflado na floresta, ele não. Recuei para a trilha na floresta para obter uma vantagem tática e nossa batalha nos levou para cerca de um terço do caminho subindo a trilha. Já estávamos fartos e estávamos parados na beira de uma clareira na trilha conversando. Ele estava a uns 3 metros de mim. Quando resolvi mexer com ele, calei-o e disse: "Estamos sendo vigiados." Ele congelou. Percebi que a floresta estava silenciosa e fiquei assustado. Comecei a examinar a linha das árvores e a outra borda da clareira, da esquerda para a direita quando a vi. Seus dentes denunciaram. Ele estava ofegante e olhando para meu primo. Não espero que você acredite em mim, mas o que eu vi foi um lobo do tamanho de um urso preto, pelo menos 300 quilos. Não era normal, esse lobo estava sobre 2 patas, agachado próximo à árvore, com o braço agarrando a árvore. Tinha pelo marrom avermelhado. Eu disse ao meu primo que temos que ir. A próxima coisa que sei é que ele está correndo e eu olho para trás para o lobo, que havia corrido alguns passos com os 2 pés. Ele nos atacou e gritou atrás de nós, mas por alguma razão nos deixou ir quando saímos da linha das árvores e nos dirigimos para a cabana. O que mais me impressionou foi o tamanho. O lobo parecia ter mais de 2 metros de altura quando em pé. Onde deveria ter patas dianteiras, parecia ter grandes mãos com garras. Não tenho certeza de como explicar isso racionalmente. Ouvi dizer que lobos ocasionalmente andam eretos, mas até onde eu sei, eles não podem correr com 2 pernas. A descrição mais próxima é boba. Um lobisomem ou lobo gigante. Obrigado por ouvir meu relato. É uma das poucas coisas muito assustadoras que aconteceram comigo. Essa realmente me afetou. Ainda acontece. Aconteceu apenas há alguns meses. Fui passear com minha mãe por uma trilha local ao redor de uma colina bastante grande. Um passatempo regular nosso. Caminhamos os 3 quilômetros do carro até a colina antes de começar a subida para chegar ao circuito, que tem apenas cerca de 800 metros circundando o pico. Somos da região e sempre soubemos que as pessoas se perdem lá em cima.
embora o caminho seja o único que contorna o morro. Já havíamos estado lá dezenas de vezes antes, geralmente com os cachorros, mas desta vez éramos apenas minha mãe e eu. Nunca tínhamos nos perdido antes. Então, estamos caminhando há não sei quanto tempo quando noto algo estranho. O sol estava para nós no mesmo lugar desde que estávamos andando. Em um caminho circular, ele deveria parecer se mover conforme mudávamos de direção. Também deveríamos estar chegando ao ponto onde desce a colina, mas nosso caminho estava completamente nivelado. Fui ensinado a usar o sol e outros sinais naturais para navegar, pois passo muito tempo apenas vagando, seja a cavalo ou a pé. Percebi que não tinha nenhuma lembrança daquela parte do caminho. Aqui está a parte estranha. Meu telefone me mostrou a hora, 14h35. Eu não tinha absolutamente nenhum sinal lá em cima. Tínhamos partido às 11 da manhã e todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. Foi uma caminhada curta, 1 hora no máximo, desde a saída do carro até o retorno. O sol deveria estar acima de nós, mas estava onde eu diria 3 horas para aquela época do ano. Lembro-me da hora porque quando me virei para perguntar à minha mãe que horas eram, ela olhou através de mim como se eu não estivesse ali e permaneceu assim por 3 minutos inteiros. Ela estava apenas olhando para o espaço onde eu estava, à sua esquerda. Ela de repente ganhou vida. Eu tive que me afastar, nervoso demais para permanecer sob o olhar dela daquele jeito. Depois de cerca de 1 minuto dizendo "mãe" e cutucando seu ombro, mamãe olhou ao redor e disse com uma voz vazia e estranha: "Acho que as fadas podem nos pegar. Precisamos continuar andando." Eu me levantei e disse: "Por que fadas, mãe? Por que dizer isso? Eu não fui criado para vê-los como pessoas bonitinhas com asas, sabe? Para mim, eles vieram direto de pesadelos. A educação da minha mãe dizia que eles eram assim, criaturas que querem confundir e enganar." "Que horas diz seu relógio, mãe?" Ela sempre usa um relógio analógico movido a bateria e levantou o pulso. 40 para as 3. Ela abaixou o pulso e levantou-o novamente para verificar. "Isso não está certo, não é?" Eu apenas balancei minha cabeça. "Tudo bem, continue andando." Então nós fizemos. Caminhamos por essa floresta desconhecida pelo que eu diria que pareceu no máximo meia hora. Nunca dobrou uma esquina ou mudou de elevação. Eu sabia que estávamos encrencados quando minha mãe robusta e que nunca tinha medo de nada começou a ficar nervosa. Ela se preparou, ergueu aqueles olhos ciganos orgulhosos e falou: "Quem está brincando com a gente? Coloque-nos de volta no caminho certo." Houve o que só posso descrever como uma explosão de risadas profundas no caminho atrás de nós. Estávamos no topo da colina que levava ao portão de saída dali. É na bifurcação que você pode ir para a esquerda ou para a direita, nenhuma das quais me lembro de ter escolhido. Sempre discutamos sobre isso. Descemos a encosta e saímos do bosque com a maior calma possível. Voltamos para o carro que estava estacionado ao lado de uma antiga igreja e cemitério. A hora no carro, 17h12. Perdemos quase 5 horas andando em loop. Muitas coisas assustadoras aconteceram comigo, mas esta é uma das piores. Eu não estava sozinho. Para onde foram essas horas? Onde estava esse caminho? Tantas perguntas sem resposta. Até fui lá sozinho uma vez para ver se conseguia vivenciar aquilo de novo, mas nada aconteceu. Meu pai, e por extensão nossa família, foi atormentado por fantasma, demônio, sei lá, chame como você quiser chamar. Primeiro, uma pequena história por trás. Eu era jovem na época e me lembro muito pouco das coisas sobrenaturais reais, mas meu pai já me contou os acontecimentos antes. Tudo começou quando meu pai estava tentando organizar sua vida. Meu pai tinha feito muitas coisas no passado em relação às drogas e tinha estado perto de gente ruim. Mas ele os deixou e queria ser um bom pai para seus filhos. Porém, ele não parou de fumar e beber. Então ainda bebia e geralmente ficava fora de casa bebendo. Certa ocasião, ele estava bebendo e me contou que se lembra vividamente de ter visto uma fumaça preta
que subia lentamente até assumir uma forma diabólica, que gargalhava e ria dizendo que ele ia morrer. Quando meu pai deixou cair a lata, a aparição desapareceu. Ele ficou apavorado e decidiu voltar para casa pensando que estava bêbado. Esta não seria a última vez que algo assim aconteceria. Avançando para algum tempo depois, não me lembro quanto tempo ele me disse que já havia passado, meu pai estava cuidando de mim e de meus irmãos uma noite, enquanto minha mãe estava fora para fazer alguma coisa. Naquela época, meu pai bebia menos, trabalhava mais e tínhamos uma vida relativamente boa. Meu pai estava se certificando de que eu e meus irmãos tomássemos banho antes de nos prepararmos para dormir. Eu poderia fazer isso sozinho, para que meu pai se concentrasse mais em meus irmãos. Lembro-me de assistir TV quando meu pai veio correndo pela sala de cueca boxer e camisa branca. O que aconteceu foi que meu pai estava no quarto dos meus irmãos e tinha acabado de secá-los quando o quarto começou a escurecer. Ele viu a fumaça encher a sala, que eventualmente se transformou em algo. Da mesma forma da primeira vez, ele se sentiu estranho e percebeu que a pele de seus braços começou a se mover. Ele olhou para seus braços e parecia que havia algo sob sua pele se movendo e rastejando em todas as direções. Então ele ouviu uma voz que começou como um sussurro, que lhe disse em uma voz provocadora e ameaçadora: "Arranhe seus braços." Ele então sentiu uma força agarrá-lo por trás, tornando-o incapaz de correr. De certa forma, tudo passou e ele saiu correndo para fora, pedindo ao vizinho para ajudá-lo. Só depois de escapar ele percebeu as implicações do que havia acontecido e o fato de que ainda estávamos lá dentro. Ao longo dos meses, a fumaça escura continuaria a subir sobre meu pai, onde e quando pudesse. Foi um momento estressante para nós. Pessoalmente, apenas testemunhei os estranhos efeitos colaterais do que meu pai estava passando, mas tudo parou quando procuramos ajuda. Meu pai tem mais coisas que viveu quando criança que parece estar grudado nele até hoje. Tudo deu uma melhorada, mas às vezes ele ainda nos assusta. Eu era uma enfermeira novata. Fui designada para uma paciente que era dada como difícil, mas eu realmente gostava dela. Ela havia sido diagnosticada recentemente com câncer. Então, se ela tivesse dias ruins, era de se esperar. Conversamos muito sobre minha vida, seus medos, nossas bobagens e assim por diante. Ela foi para casa, mas voltou várias vezes ao longo do ano para tratamento e assim por diante. Durante aquele ano, conheci um cara e ficamos bastante próximos. Na próxima vez que a vi, expliquei que ia me casar e queria que ela fosse ao casamento, mas ela ficou doente e precisava ficar no hospital. Então toda a minha festa de casamento se juntou a mim em seu quarto de hospital para lhe desejar boa sorte. Ela ficou tão surpresa e feliz. Saímos em lua de mel e quando voltei, descobri que ela havia partido desse mundo. Durante o ano em que nos conhecemos, morei em um apartamento pequeno que era apertado para uma pessoa, quanto mais para um casal. Éramos pobres e tentamos resolver isso. Depois de meio ano sem espaço suficiente, decidi procurar novos apartamentos para alugar. Havia um lugar perto o suficiente do trabalho para que eu pudesse caminhar e era muito maior e tinha uma garagem. Era mais barato que a nossa pequena casa também. A única desvantagem é que não tínhamos móveis suficientes, mas a família e os amigos contribuíram e nos mudamos algumas semanas depois. Adoramos ter espaço suficiente para realmente receber convidados. Recebíamos os pais para as refeições e os amigos frequentemente se reuniam em nossa casa. Tínhamos um amigo que sempre nos dizia que o lugar era mal assombrado, mas não parecia um fantasma malvado. Ouvimos batidas, mas não prestamos muita atenção. Um dia, recebi uma correspondência do ex-inquilino. Era o apartamento da minha ex-paciente. O estranho é que devia estar vazio há cerca de 6 meses. Não consigo entender por que estava vazio há tanto tempo. Isso ainda me intriga, ou talvez fosse apenas para acontecer, ou talvez ela estivesse de olho em mim. Quem sabe?
Ok. Então, para começar, moro no Maine. O que isto significa? É muito comum ver lagosteiros e muito raro ver alguém em sua propriedade. Além disso, é frio e tem muita neve. De qualquer forma, eu estava na casa de um amigo participando de uma festa. Um grupo de nós ia dormir lá. Tínhamos acabado de ir para a cama às quase 4 horas da manhã em seu sofá-cama na sala de estar. Eu tinha acabado de começar a dormir quando notei uma figura parada do outro lado da porta, na varanda. Não penso nada sobre isso, provavelmente uma sombra estranha vinda das árvores. É claro que há uma tempestade de inverno acontecendo lá fora, então o vento está soprando forte. É aí que percebo que essa sombra em particular não está se movendo com a sombra da árvore. Ainda está parado na porta, olhando para nós pela janela. É quando eu chamo isso para os outros que não estavam realmente dormindo. Ficamos tão assustados que um pega uma arma, o outro pega um taco de beisebol. Éramos 4, mas o dono da festa havia adormecido e estava muito bêbado. Eu direciono o holofote através da porta e não há nada lá. Mais uma vez chegamos à conclusão de que poderia ser uma sombra estranha. É aí que começamos a notar os pequenos detalhes. Quando estava olhando para esta figura, parecia ter acabado de sair de um barco de pesca de lagosta em meio a uma forte tempestade. Como eu disse antes, extremamente comum. A parte estranha era a maneira como o chapéu estava na cabeça, de maneira quase anormal. Neste ponto, estávamos pensando que era algum idiota pregando uma peça em nós. Então, sendo os garotos do Maine que éramos, decidimos dar uma surra nessa pessoa. Eu ilumino a luz para cegá-lo enquanto os outros 2 saem para fora. Eles chegam até a porta e percebem que não há ninguém ao redor. Eles decidem voltar para a cama. Não estou totalmente convencido e assisto aquela maldita coisa até às 5 da manhã, quando ela simplesmente desaparece no ar e depois adormeço. Acordo e vejo a mãe do meu amigo lutando com o lixo. Sendo o bom garoto que eu era, me ofereci para tirar para ela porque ninguém estava acordado. Ao abrir a porta para sair, vejo pegadas na neve em frente à porta. Pude ver as pegadas começando na beirada da varanda, subindo as escadas e ficando bem na porta. As pegadas então pareciam que a pessoa estava girando com o pé direito para ficar atrás da parede e escapar de ser vista algumas vezes. Elas então levam até a outra borda da varanda com uma queda de cerca de 5 metros e desaparecem. Não há nada do outro lado da borda e nada nos poucos metros de neve abaixo. Percebi que havia pegadas claras de botas. O assustador é que as solas das pegadas combinam com as botas de chuva. Este foi um dos meus momentos mais assustadores. Ainda me dá arrepios só de digitar sobre isso. A pior parte dessa história é que as pessoas realmente não acreditam em mim. Mas quando você mora no Maine, coisas estranhas e assustadoras acontecem o tempo todo. Quando isso aconteceu, eu morava em um pequeno apartamento perto da faculdade que estudava. Eu tinha me formado no ano anterior, mas fiquei lá enquanto procurava um emprego melhor. Não havia muito trabalho na minha área de estudo, então eu estava disposta a me mudar para praticamente qualquer lugar do país em busca da oportunidade certa. Por causa disso, eu não estava realmente interessada em namorar na época. Não fazia sentido começar algo e depois simplesmente ter que se afastar. Já havia passado algum tempo em aplicativos de namoro, mas nada deu certo. Eu namorei um cara por um tempo. Seu nome era Dan. Ele era mais velho que eu. Eu tinha 22 anos e ele 28. Nos conhecemos em um aplicativo de namoro e quando terminamos, não usei nenhum dos aplicativos novamente. A razão pela qual as coisas não deram certo foi que Dan era muito pegajoso e carente. Normalmente sou eu quem precisa de mais atenção, mas esse cara levou isso a outro nível. Precisaríamos estar em contato constante e eu precisaria até conversar com ele antes de sair com amigos ou até mesmo com minha família. Depois de cerca de 2 meses disso, eu estava farta e terminei tudo. Terminei as coisas em uma cafeteria em nossa cidade, esperando que o local público fosse o melhor. Mas ele fez uma verdadeira cena na frente de todos. De qualquer forma,
Meu apartamento ficava no térreo de uma casa dividida em 3 unidades diferentes. Todos os meus vizinhos entravam pela porta da frente. As escadas subiam até a porta do meu vizinho e havia um apartamento no porão também. A porta principal nunca estava trancada porque todos nós tínhamos nossas próprias portas internas com fechaduras. Qualquer um poderia simplesmente entrar no hall de entrada da nossa casa. Uma noite estava chovendo e eu estava sentada na sala navegando na web em meu laptop quando ouvi uma batida na porta da frente. Não a minha porta interna, apenas a porta externa principal que todos nós usávamos. Eu não estava esperando ninguém, então pensei que fosse um dos meus vizinhos. Eu não sabia porque eles simplesmente não entravam e batiam na porta certa. Mas eu não me importei. De qualquer forma, depois de mais 1 minuto, ouvi a batida novamente. Desta vez estava na minha janela da frente. Levantei-me e fui até lá. Então abri as cortinas. Não havia ninguém lá que eu pudesse ver e ninguém fugindo também. Foi assustador, mas pensei que fosse apenas alguém brincando. Crianças pregando uma peça, talvez. Tranquei a janela, verifiquei novamente a porta e fui para a cama. Na noite seguinte, eu tinha acabado de jantar e estava sentada à minha pequena mesa da cozinha, terminando uma taça de vinho com minha amiga Beth. De repente, houve uma batida na minha porta. Desta vez era a porta interna da minha casa, não a principal externa como antes. Eu estava esperando outra amiga naquela noite. Íamos assistir a um filme juntas, nós 3. Imaginei que fosse ela. Quando fui atender a porta, não havia ninguém lá. Olhei pela janela da frente e vi um homem saindo da minha casa. Eu tinha certeza de que foi quem bateu. Fiquei preocupada porque tinha certeza de que não eram crianças brincando. Talvez tenha sido ele quem bateu na minha janela também, mesmo que ele realmente não tenha feito nada ainda. Eu estava além de assustada. Minha outra amiga finalmente apareceu e nós 3 passamos a noite na minha sala assistindo a um filme. Quando acabou, conversamos um pouco. Por volta da meia-noite, minhas amigas tiveram que ir, então eu estava sozinha. Eu queria que elas ficassem, mas elas não puderam. Fui para a cama, logo depois que elas foram embora. Em algum momento no meio da noite, um barulho me acordou. A princípio eu não tinha certeza do que era, porque aconteceu enquanto eu ainda estava dormindo. Fiquei deitada na cama por um momento ouvindo. Então eu ouvi de novo. Foi apenas um rangido sutil. Não é incomum na minha casa, especialmente com outras pessoas que moram na casa. Coisas assim aconteciam o tempo todo, mas geralmente não eram altos o suficiente para me acordar. Fiquei curiosa o suficiente para conferir. Saí da cama e caminhei em direção à porta do meu quarto. Abri uma fresta e espiei para fora. Ali, parado no meio da minha sala, estava um homem, e eu o reconheci. Era aquele cara, Dan, com quem eu namorei 1 ano antes. Não nos falamos nem nos vimos desde então. Nós apenas nos encaramos, ambos congelados. Eu queria correr para o meu telefone e chamar a polícia, mas estava com muito medo de me mover. Achei que se fizesse isso, ele faria alguma coisa. Ele parecia bastante calmo no início e nem se assustou quando me viu. Não sei se isso torna tudo mais ou menos assustador. Depois de um silêncio incrivelmente desconfortável, Dan me disse para sair. Ele disse que só queria conversar. Eu ainda estava parada na porta do meu quarto. Meu telefone estava ao lado da minha cama e eu sabia que se saísse do quarto estaria à sua mercê. Em uma fração de segundo, tomei minha decisão. Recuei para o meu quarto e fechei a porta, mantendo-a fechada. Não havia nem fechadura, mas consegui colocar minha cama na frente dela e prendê-la no lugar. O tempo todo eu ouvia Dan batendo na porta e puxando a maçaneta. Peguei meu telefone e liguei para a polícia. Eu sabia que ele ia abrir a porta a qualquer momento. Eu disse aos policiais meu endereço e gritei que era uma emergência. Disseram-me que já havia alguém na área, então demoraria menos de 5 minutos. Isso era uma boa notícia, mas eu nem sabia se tinha tanto tempo. Gritei para Dan que a polícia estava chegando, então era melhor ele ir antes que eles chegassem. Quando eu disse isso, as batidas pararam. Ele começou a me implorar para cancelá-los. Foi como se ele estivesse surpreso por eu ter ligado. O cara invadiu meu apartamento, tentou arrombar minha porta, mas não entendeu por que chamei a polícia. Conversamos pela porta no minuto seguinte e quando a polícia chegou, ele foi preso.
Eles chegaram bem a tempo, porque outro bom chute teria aberto um buraco na minha porta. Eu disse à polícia que o conhecia e que já namoramos. Também contei a eles sobre os ruídos estranhos que antecederam aquela noite. Com essa informação, pensaram que eu poderia ser vítima de perseguição. Ainda não sei a extensão da perseguição, porque me mudei algumas semanas depois para morar com meus pais. Eles estavam a mais de 5 horas de distância e não está longe o suficiente. Meu nome é Emily. Na época desta história, eu tinha 16 anos. Estava na casa de uma amiga. Recentemente, eu tinha acabado de terminar com meu namorado, então queria ficar com ela para que ela me confortasse. Meu ex era um homem muito abusivo, e até hoje não consigo acreditar que fugi. Não foi apenas o abuso que me fez fugir dele. Havia algo nele. Ele era um homem de 27 anos muito estranho. À primeira vista, ele era um cara muito legal e nos dávamos muito bem. Mas com o tempo, algo começou a mudar. Muitas vezes percebi que ele me observava por aí, e isso não era confortável para mim. Sempre que eu me vestia, ele sempre estava atrás de mim. E há outras coisas que nem me sinto confortável o suficiente para mencionar. Enquanto estava na casa da minha amiga, acordei no meio da noite para pegar um copo d'água. E enquanto a pia estava ligada, ouvi um barulho, como algum tipo de estrondo. Achei que alguma coisa caiu no porão e simplesmente não fiz nada a respeito. Mas alguns minutos depois, ouvi o mesmo barulho novamente. Comecei a ficar com medo. O som parecia vir da sala de estar. Comecei a caminhar em direção às escadas e foi quando ouvi uma voz muito familiar. "Olá, Emily", disse a voz de ninguém menos que meu ex. Eu me encolhi imediatamente. Eu estava com muito medo. Que merda ele estava fazendo aqui? Eu o ouvi tirar algo do bolso e não quis saber o que era. "Você está assustado comigo?" Ele perguntou com uma risada maliciosa. Eu não disse nada porque não sabia o que dizer. Eu queria correr, mas sabia que ele iria me perseguir. Eu também não queria colocar minha amiga no meio disso. "Você não pode me ignorar, Emily. Não vou a lugar nenhum", disse ele. "Que porra você quer de mim?" Eu gritei. "Não suporto viver sem você", disse ele tirando um canivete do bolso. Fiquei horrorizada. "O que você está fazendo? Você planeja me matar? Você não será capaz de viver consigo mesmo se fizer isso." Eu disse a ele: "Você vem comigo, Emily. Vou forçá-la a vir comigo. Você não tem escolha." Ele disse, se aproximando de mim. Comecei a respirar pesadamente e neste momento não tive escolha. Subi as escadas correndo, mas algo estranho aconteceu. Ele não me seguiu. Ele apenas ficou parado no final da escada e eu vi aquele sorriso malicioso cruzar seu rosto. Ele então riu como um louco. "Vá em frente, Emily. Corra para sua amiguinha. Chore com ela sobre o que você viu. Você pode chamar a polícia, mas eles nunca me encontrarão. Eu irei até você." Corri o mais rápido que pude e então fugi para o quarto da minha amiga, batendo a porta atrás de mim e respirando pesadamente. O barulho acordou ela e ela se levantou da cama. "Emily, o que há de errado?" ela perguntou. Comecei a chorar, caindo de joelhos. Ela correu e me puxou para um abraço e eu continuei a chorar em seu ombro. "O que aconteceu?" ela perguntou, implorando para que eu respondesse. "Foi ele", eu disse. "Ele voltou, ele me atacou." Então comecei a chorar. Minha amiga não sabia o que dizer e eu percebi que ela estava chateada. "Ele ainda está aqui?" ela perguntou. "Não sei, mas ele disse que não importa o que façamos, ele não vai me deixar em paz. Ele vai me encontrar e me matar." Eu chorei em seu ombro. "Não, ele não vai. E serei eu quem garantirá isso." "Vou chamar a polícia", disse ela. "Isso não vai mudar nada", ele me disse. "A polícia nunca o encontrará. Estou com medo, Rose. Você vai ficar comigo até que ele seja preso e levado à justiça. A polícia irá encontrá-lo. Não importa se ele pensa que vai escapar. Ele será encontrado", ela me disse. Depois de chorar um pouco mais, acabei adormecendo. Mas isso continuou a me assombrar na manhã seguinte, quando acordei. Como ele sabia onde eu estava? Ele estava me perseguindo. No dia seguinte estávamos na escola e eu encontrei meu amigo Anthony, que era um dos meus amigos mais próximos. Contei a ele sobre a situação que aconteceu outra noite
e como fiquei apavorada. Então ele simplesmente invadiu? Perguntou Anthony. Sim, ele ameaçou me matar se eu não fosse com ele. Estou com medo. Não me sinto mais segura para ir a lugar nenhum sozinha. Eu respondi. Eu sempre estarei ao seu lado. Eu e Rose nunca deixaremos você em paz. E se algum dia eu ver aquele maldito canalha se aproximando de você, eu mesmo lidarei com isso. Não permitirei que ele coloque a mão em você, Anthony me prometeu. Eu sorri levemente e dei-lhe um leve aceno de cabeça. Fiquei feliz em saber que tinha alguém que estava aqui para me ajudar. Isso me confortou muito, já que meus pais nunca foram presentes e sempre me disseram que eu não era bem-vinda em suas vidas. Semanas se passaram desde a situação e comecei a me sentir melhor, mas tudo isso mudou em uma noite. Era 21 de janeiro de 2019. Eu estava dando uma volta no quarteirão. Eu precisava sair e tomar um pouco de ar fresco. Eu me senti relaxada e honestamente esqueci a situação. Tudo mudou muito rapidamente quando ouvi sons de passos atrás de mim. Olhei para trás e vi um homem com um capuz na cabeça. Eu pensei que alguém estava apenas seguindo o mesmo caminho que eu, mas esse pensamento mudou rapidamente quando ele continuou a me seguir. Passei por um beco onde ninguém entra e com certeza ouvi os mesmos passos atrás de mim. Por que você está me seguindo? Eu perguntei, nem mesmo ousando olhar para ele. Eu te disse que você não pode escapar de mim e não importa o que você faça. Eu sempre te encontrarei. Ele riu, andando cada vez mais perto de mim. Eu não tive saída. Fui bloqueada por uma parede na frente. Minha única maneira de sair era evitá-lo de alguma forma e então correr para salvar minha vida. Enquanto tentava correr, fui subitamente agarrada e empurrada contra a parede. Ele então colocou um canivete no meu pescoço. Seja uma boa menina, Emily. Apenas venha comigo e prometo que não vou te machucar. Apenas me deixe em paz, eu gritei. Meu ex me empurrou com mais força e depois me jogou no chão. Tentei recuar, mas ele subiu em cima de mim. Eu gritei e gritei por ajuda, pois esperava que alguém viesse e foi como uma bênção quando ouvi uma voz gritar. Tire as mãos dela. O que você pensa que está fazendo? Meu ex se levantou e eu consegui rastejar para longe dele. Vi Anthony e Rose parados na esquina do beco. Anthony me ajudou a levantar e depois caminhou na minha frente. O que diabos há de errado com você, seu doente? Ele perguntou. Meu ex não falou e apenas olhou para Anthony pelo que pareceu uma eternidade. Ele não moveu um músculo, apenas olhou. Ah, ela gostou. Ele disse. O que você estava tentando fazer, seu animal? Se você a ama, não trate ela assim, Anthony gritou. Meu ex continuou a olhar e um sorriso apareceu em seu rosto. Saia do caminho, ele avisou, olhando diretamente para mim. Eu sabia que ele iria tentar me atacar e continuei recuando. Meu ex de repente tirou o canivete do bolso e atacou Anthony, tentando esfaqueá-lo. Eu gritei. Ele continuou tentando, mas de repente ouvimos as sirenes da polícia vindo em nossa direção. Meu ex de repente deu um pulo e agarrou seu canivete. Ele tentou encontrar uma maneira de sair, mas ao se levantar viu o carro da polícia bloqueando a saída do beco. A polícia entrou correndo, segurando as armas quando viu o homem com o canivete. Vá para o chão agora. Um dos policiais gritou. Ele apenas olhou mais uma vez, olhando para mim enquanto sorria ameaçadoramente mais uma vez. Este não é o fim. Ele me ameaçou. A polícia o empurrou no chão e o algemou. Ele apenas continuou a olhar para mim e tinha aquele sorriso assustador no rosto. Eu vou te encontrar, só espere, ele disse. Eles o puxaram e o levaram até o carro da polícia e ele ficou olhando. Vou te encontrar. Não pense que não vou, Emily. Ele me ameaçou mais uma vez. Eu estava em estado de choque. Praticamente estava paralisada. Os policiais fizeram todas as coisas de costume. Meus pais foram chamados e ele continuou preso por algum tempo até conseguir sair. Esta foi a experiência mais assustadora da minha vida e até hoje ainda tenho pesadelos com a volta dele. Tenho 20 anos agora e isso ainda me assombra até hoje. Agora moro sozinha e não tive um relacionamento desde aquele evento. Nate, odeio até dizer seu nome verdadeiro. Se você ainda estiver por aí, espero que queime no inferno, seu pedaço de merda.